Meus queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Maria Brasil, que nos acompanham pela 99.9 FM, pelos aplicativos Rádio Maria Brasil e Rádio Maria Play, também pelas redes sociais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós hoje estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Dentro da nossa liturgia, no domingo seguinte à festa do Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes, a Igreja nos propõe celebrar este grande mistério do nosso Senhor de Deus, o mistério da Santíssima Trindade, o nosso Deus. O Pai, que é Criador, envia o seu Filho bem-amado, que dá a sua vida para a nossa salvação. E o Espírito Santo, que atua no Filho, continua a atuar na Igreja. Quando Jesus vai para o céu, se senta à direita do Pai, junto com o Pai envia o Espírito Santo, porque o Espírito procede do Pai e do Filho sobre a Igreja. E agora a Igreja atuante, ela revela, ela mostra, ela anuncia a vida de Deus, a Santíssima Trindade. Dentro de todo esse grande mistério, nós temos então, no domingo seguinte, a celebração deste grande mistério de amor que é o nosso Deus. É sempre muito difícil falar sobre a Santíssima Trindade, até mesmo porque nós não conseguimos compreender plenamente apenas com a nossa razão. Por ser mistério da fé, por ser mistério de Deus, nós compreendemos a partir da revelação. É Deus que revela o Filho revela o Pai e o Filho envia para nós o Espírito Santo, e este é o grande mistério que nós estamos celebrando. Existe um ícone muito famoso, Rembrandt, que faz... Rublev. Rembrandt é outro ícone sobre o Pai misericordioso e o Filho pródigo. Mas Rublev, ele faz uma escrita num ícone muito interessante. Ele mostra 3 anjos que têm feições idênticas, o que diferencia a posição de cada um e também as cores das vestes. E dentro desse formato, deste ícone, nós podemos perceber a Santíssima Trindade a partir daquela visão que Abraão teve lá no Carvalho de Mambré. Naquela ocasião, Deus visitou Abraão e deu a eles, por meio desses 3 anjos, a figura desses 3 homens, que se identificaram como peregrinos e que estavam passando por ali. E Abraão foi muito solícito em acolhê-los. Mal sabia que estavam acolhendo a presença de Deus em sua vida. E Deus tinha dito através dos anjos, que Abraão teria uma grande descendência. Sara, que estava dentro da tenda, começou a rir naquela ocasião, porque pensava, uma mulher já de idade avançada, nunca tinha tido filhos, não foi agraciada com o dom da maternidade, como é que pode agora receber o dom da maternidade na idade que está? E quando, naquela ocasião, Abraão mandou que Sara fizesse então um guisado de um cordeiro, e oferecesse para aqueles 3 peregrinos que estavam passando por ali, e Abraão se tornou de fato um grande anfitrião, porque apesar de ter acolhido ali 3 homens que passavam, na verdade acolhia o próprio Deus em sua casa, e junto à graça de Deus que concedeu a eles o dom da paternidade e da maternidade. Essa imagem de Rublev é exatamente a retratação daquele episódio. Os 3 anjos que estão ali retratados, o seu corpo forma como que um cálice. E no meio, entre os 3 anjos, há um lugar que está vazio.
É muito interessante porque a gente consegue identificar nesta imagem, nas três figuras, as três pessoas da Santíssima Trindade. O Filho que está sentado à direita do Pai, o Espírito Santo que se reveste de verde, o Pai que tem ali as suas vestes, que retrata de fato a sua missão, na sua pessoa de Pai. E cada um deles reflete de fato a presença de Deus. Três pessoas, um único Deus. No lugar que está vazio, uma coisa que é bem interessante, é exatamente o lugar onde nós nos sentamos para participar da Santíssima Eucaristia. Nada melhor do que estarmos aqui nesta manhã para celebrar o mistério da Santíssima Trindade e participar da Eucaristia. A Eucaristia é, de fato, o lugar onde nós nos colocamos, aquele lugar vazio dentro do ícone, é exatamente o lugar que nós nos colocamos para contemplar a Santíssima Trindade, que na verdade contempla a sua criação, que somos cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida é trinitária. Se nós olhamos para todos os mistérios da nossa fé, nós vamos encontrar a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em todas as coisas. Este ícone que nós temos aqui, essa pintura que nós temos aqui na nossa igreja, que é da transfiguração, há também uma revelação da Santíssima Trindade. O Pai que apresenta o Filho transfigurado diante dos discípulos. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu bem-querer. Escutai o que ele diz. O Espírito Santo em forma de uma nuvem luminosa que envolve todos aqueles que estavam presentes, manifestação do Espírito Santo. Do mesmo modo, se nós olhamos lá em Mateus capítulo 4, nós vamos encontrar o batismo de Jesus e vamos ver a mesma cena. É o Filho que entra na água do Rio Jordão para ser batizado. O Pai o apresenta como seu Filho bem-amado, em quem ele colocou todo o seu bem-querer, e o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba, que o unge e o envia, impulsionado pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão, para ser conduzido para o deserto. Nós encontramos assim na Sagrada Escritura. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, onde começou a sua missão. Em um momento de retiro, em um momento de intimidade com Deus. Nós podemos encontrar também no lado aberto de Jesus sangue e água, a água do batismo que é derramado sobre todos nós, a igreja. Ali, naquele momento, a igreja é fundada. O Pai que apresenta o Filho em sacrifício, tanto é que todas as nossas orações nós iniciamos e terminamos em nome da Santíssima Trindade, porque em Deus está a nossa felicidade, em Deus está a fonte da nossa vida, é Deus a razão de todo o nosso existir. Quando nós pensamos na criação, nós pensamos em cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, cada um com uma função específica, mas cada um deles participa de todas as etapas da criação e da recriação. Se nós pensamos, por exemplo, o Pai que cria todas as coisas, e Ele cria por meio da sua palavra, Ele diz, faça-se a luz, e a luz se faz, é a palavra que faz a realização daquilo que o Pai dita com a sua voz. Faça-se a luz, a palavra realiza tudo aquilo que o Pai anuncia, proclama. Se nós pegamos, por exemplo, ainda no Gênesis, depois de todas as coisas terem sido feitas, o Espírito pairava sobre as águas para dar ordem a todas as coisas que tinham sido criadas. É o Espírito. O mesmo Espírito que quando Deus falava num diálogo intratrinitário, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é interessante como o Gênesis nos indica, por ser um diálogo, uma palavra que diz no plural, na primeira pessoa do plural, né? Nós temos, façamos
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que naquele diálogo intratrinitário dizia: vamos criar o homem à semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois de ter formado o homem ali do barro, do pó da terra, soprou nas suas narinas e enviou o Espírito Santo, o Ruach, que é esse hálito divino, do qual nós podemos ter vida, pelo qual nós podemos ter vida. O Espírito de Deus que vivifica todo o nosso ser, foi dado a cada um de nós. Se nós pensamos no Novo Testamento, vamos perceber que Deus continua a criar os seus filhos. A cada concepção realizada no ventre de uma mãe, é Deus que concede a graça da vida, é Deus que cria ali uma alma. Pela concepção, Deus cria a cada fecundação uma alma, Ele continua a criar. E nós, que fomos degenerados por causa do pecado, não fomos abandonados às nossas misérias e às nossas fragilidades, mas Deus envia a sua palavra, a mesma que criou todas as coisas, para assumir a nossa condição humana, se fazendo homem como nós, agora para nos recriar na graça. É o Filho que entrega a sua vida em favor dos homens, entrega a sua vida ao Pai como um sacrifício perfeito de amor no alto de uma cruz. E é por isso que quando volta para o Pai ressuscitado, tem o poder de oferecer para a igreja, para todos nós, para cada um de nós que estamos aqui, o dom do Espírito Santo. Quando nós falamos tudo isso, algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de clareza, outros um pouco mais de dificuldade de compreender racionalmente todos esses mistérios. Mas o que mais nos importa não é compreender racionalmente todos esses mistérios, mas viver a palavra de Deus de acordo com a revelação. Se nós, queridos irmãos e irmãs, nunca conseguirmos entender aqui dentro da nossa mente todos esses mistérios, que nós façamos um conhecimento profundo a partir da experiência de vida, acolhendo pela fé aquilo que a igreja nos oferece como alimento sólido para sustento de toda a nossa existência, que é Deus. Se não conseguimos entender aqui, que o compreendamos dentro de nós, que o compreendamos dentro do nosso coração. De fato, nós teremos um entendimento ainda mais aprofundado quando estivermos com Deus no céu. Poderemos perguntar para Deus todas as nossas dúvidas para que elas sejam sanadas. Enquanto isso, no caminho que nós fazemos, caminhamos na penumbra da fé. É a fé que vem para nós como sustento. São João Paulo II nos dizia na encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão, que a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Nós conhecemos Deus por esses dois meios que nós temos, não somente a fé, porque se tornaria para nós um fideísmo exacerbado. Não somente pela razão, porque nós nos tornaríamos racionalistas, e os racionalistas não conseguem alcançar o pleno conhecimento. A fé é um conhecimento tão importante quanto a razão, que unidos como que duas asas, somos como pássaros, como águias, que conseguem voar alto e contemplar o mistério de Deus. Uma certa vez, Santo Agostinho estava pensando sobre o mistério da Santíssima Trindade, diz a história. E ele estava um tanto preocupado porque não conseguia ultrapassar no seu conhecimento intelectual, porque era muito racional, ele era muito estudioso. Não conseguindo avançar nos seus pensamentos a respeito da Santíssima Trindade, tirou um momento para poder contemplar a natureza, estar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas pensando na Santíssima Trindade, como pode ser um Deus, um único ser, uma única substância, 3 pessoas? Como pode ser isso?
e de repente ao longe viu uma criança que estava ali fazendo um buraco na areia e com uma concha ia e colocava água dentro desse buraquinho. Quando de repente ele se esqueceu de pensar na Santíssima Trindade, porque ficou observando todo aquele movimento, a criança que ia várias vezes no mar, pegava água, colocava dentro do buraquinho, voltava, fazia a mesma coisa repetidas vezes. E ele ficou se perguntando, o que esse menino está fazendo? Chegou perto dele e diz, meu filho, o que você está fazendo aí? E o menino dizia, eu quero colocar todo esse mar dentro do buraquinho de areia. E aquela criança, e Santo Agostinho disse para ele, olha, quando é que você vai conseguir fazer isso? Olha o tamanho desse mar, a imensidão desse mar, olha o tamanho desse buraquinho de areia, não é possível que você pegue toda essa água e coloque aqui dentro, quando é que você vai conseguir isso? E naquele instante a criança disse, no mesmo dia em que você conseguir compreender a Santíssima Trindade. Era na verdade um anjo que havia dado a ele uma experiência do conhecimento da fé. Queridos irmãos, é impossível colocar Deus inteiro dentro da nossa razão. Ultrapassa a nossa capacidade humana. Mas nós conseguimos sim colocar Deus na nossa vida pelo conhecimento da fé, um Deus que nós não conseguimos compreender aqui na nossa cabeça, na nossa razão, cabe inteiramente dentro de nós na Santíssima Eucaristia. É Jesus que se dá a nós na Santíssima Eucaristia. E no mistério da Santíssima Eucaristia, ao comungar o Filho eterno de Deus feito homem e agora para nós feito pão, Deus inteiro está dentro de nós. É o Pai o Criador, mas o Filho é a palavra criadora e o Espírito Santo é aquele que dá ordem a todas as coisas criadas. Temos o Filho que é Salvador, mas o Pai que envia o Filho para nos salvar e o Espírito Santo consuma todo esse mistério. É o Espírito Santo nosso santificador, mas é enviado pelo Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, assim como nós proclamamos na nossa profissão de fé, de acordo com o símbolo niceno-constantinopolitano. Queridos meus irmãos e irmãs, que nós aprendamos a compreender Deus a partir da nossa fé. Todos esses raciocínios humanos e lógicos são importantes para a compreensão deste grande mistério do amor de Deus, que é Deus no meio de nós, Santíssima Trindade. Mas que nós aprendamos a amá-lo e adorá-lo, a compreendê-lo e trazê-lo na nossa vida pela nossa fé. Que nós possamos professar a cada dia a nossa fé na Santíssima Trindade. Gostaria só de fazer uma pequena catequese para a gente terminar essa reflexão. Quando nós falamos o nome da Santíssima Trindade, das três pessoas da Santíssima Trindade, nós expressamos que existem três pessoas, um único Deus. São três pessoas distintas, Pai e Filho e Espírito Santo, e uma única substância, da qual o Pai e o Filho e o Espírito Santo participam. O Filho é Deus inteiro, tanto quanto o Pai é Deus inteiro, como o Espírito Santo também é Deus inteiro. Em cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade, é Deus que está no meio de nós. São três pessoas, uma única substância. Esse é o grande mistério da Santíssima Trindade. Quando nós vamos falar isso de uma maneira verbal, quando nós verbalizamos o mistério da Santíssima Trindade, existe uma forma que identifica melhor a unidade na Santíssima Trindade, que são as conjunções. Quando nós dizemos o Pai, vírgula, o Filho e o Espírito Santo, nós diferenciamos eles. Mas quando nós dizemos da maneira correta, com as conjunções entre as pessoas da Santíssima Trindade, entre os nomes, nós então expressamos verbalmente a unidade na diversidade de pessoas, a unidade da substância na diversidade de pessoas. Quando nós dizemos, por exemplo, em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Ou quando nós fazemos a oração do glória, né? Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Devemos ter sempre em mente que quando nós vamos fazer a nossa oração, nós saudamos a Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas. E assim nós podemos expressar de modo verbal a nossa fé em Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.